Geralmente, quando somos convidados para alguma coisa, é porque se trata de alguma coisa que nos traz alegria ou prazer. Somos convidados para uma festa, para um show, para um evento esportivo, para um jantar, para estar com amigos em uma reunião. Algo que seja agradável e para o qual nós vamos com alegria, com prazer. Já quando temos a obrigação de fazer alguma coisa, nós não somos convidados, nós somos convocados. Somos convocados, por exemplo, a pagar os nossos impostos. Somos convocados a prestar depoimento num processo do qual talvez sejamos testemunhas. Os jovens são convocados ao serviço militar. Enfim, fazemos essas coisas, ou as pessoas fazem essas coisas, por pura obrigação e não por prazer. Mas o Evangelho é um paradoxo. Para o Evangelho nós somos convidados. Somos convidados a ser discípulos de Jesus, somos convidados a segui-lo, somos convidados a nos tornarmos discípulos de Jesus por onde quer que ele for. Mas se enganam as pessoas que acham que o Evangelho é um evento sempre cercado de festa, de alegria, sempre cercado de descompromisso e que só traz prazer, só traz um aparente êxtase. Não. O Evangelho tem um lado de compromisso que resulta em situações difíceis, em situações agudas, às quais o discípulo de Jesus precisa responder. E Jesus, na sua fala, Jesus, no seu ensino, é radical. Quem é meu discípulo, é meu discípulo e faz essas coisas. Quem não faz essas coisas, não é meu discípulo. Ser discípulo é assumir um compromisso muito sério com Jesus. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 39. Jesus nos chama para sermos seus discípulos. Esse seu chamado é um chamado radical, um chamado claro, um chamado bem transparente. Ele coloca as coisas de uma forma bem clara para todos. Jesus é o Senhor, nós somos os discípulos. Ele nos dirige, nós somos dirigidos por Ele. Ele indica o caminho que devemos seguir e nós seguimos o caminho que Ele indicou. Não nos cabe querer definir o caminho que Jesus vai seguir. Não cabe ao discípulo querer estabelecer o que o mestre deve fazer, o que o mestre deve ensinar, como o mestre deve viver. Ao contrário, o mestre estabelece as metas, o mestre estabelece a direção, o mestre estabelece o caminho que se deve seguir, o que deve se aprender, o que devemos fazer. Nós somos discípulos e cabe-nos simplesmente seguir a Jesus. E seguir a Jesus em qual caminho? O caminho de Jesus é o caminho da cruz. Ele sempre deixa claro isso. Ele não nos promete um mar de rosas, ele não nos promete a tranquilidade total, ele não nos promete uma vida de contínuas vitórias e só bênçãos, bênçãos e bênçãos. Não. Ele nos chama a um caminho que é difícil, mas é o caminho da vitória final, o caminho da salvação, é o caminho da cruz. Seguir a Jesus como discípulos é também uma atitude radical. É seguir a orientação radical de Jesus e assumir um compromisso de vida, um compromisso forte, intenso. É saber que não existe nada mais importante do que o seguimento de Jesus. E para esse segmento, ou nesse segmento, certamente muitas oposições, muitas contradições irão aparecer. Mas não cabe ao discípulo titubear, ficar em cima do muro, como se diz popularmente, ou ficar sem tomar uma decisão, sem escolher um lado. É preciso assumir o caminho do discípulo, assumir o discipulado, assumir o compromisso. Também não cabe ser um discípulo que uma hora tem uma opinião, outra hora outra. Embora Jesus nunca nos diga que não possamos mudar de opinião. Mas é preciso ter opinião, é preciso saber o que se quer, é preciso saber a quem se quer seguir e saber que vamos seguir a Jesus. É saber que a opção por Jesus é uma opção radical, que exige compromisso, e assumir conscientemente o compromisso de seguir a Jesus por onde quer que ele for, em que circunstâncias for, em que condições for, enfrentando os perigos, os desafios que forem postos à nossa frente. Assumir o discipulado é assumir um compromisso de vida, que muitas vezes pode até exigir o rompimento com os nossos mais próximos, os nossos mais queridos.
Isso nem sempre é necessário, e não quero dizer com isso que se deva fazer isso necessariamente, mas sim que se isso for necessário, se assim for, é preciso fazê-lo por amor a Cristo. O seguimento de Jesus está acima das amizades, do parentesco, da fidelidade a esse ou da fidelidade àquele. Pois a fidelidade do discípulo é com seu mestre. E se somos discípulos de Jesus, temos que ser fiéis a Jesus. Todos nós temos pessoas e coisas que nós amamos. Nós amamos a nossa esposa, o nosso esposo, nossos filhos, nossos pais, parentes, amigos, irmãos em Cristo. Todos nós amamos coisas. Quem não tem um objeto ou alguns objetos pessoais ou de casa que goste muito, que tenha um carinho especial por aquilo? Quem não ama a sua igreja? Quem não ama a sua cidade, seu país? Quem não ama o círculo de amizades que tem, ou algumas coisas que faz, atividades que pratica, ou coisas assim? É fato que nós amamos muitas coisas na nossa vida. Algumas mais intensamente do que outras. Por exemplo, amamos muito mais nossa esposa, nosso esposo, do que um amigo, do que um parente distante. Amamos muito mais a nossa igreja do que outros lugares que frequentamos, e assim por diante. Mas existe alguém que tem que ser o mais amado, que tem que ser sempre o primeiro lugar em nossa vida. É Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. E como Senhor, Ele não é Senhor para ser temido, para termos medo, nem um Senhor para sermos indiferentes a Ele, nem um Senhor que sirva simplesmente para nos abençoar e dar presentes. Jesus é Senhor para ser amado. E como amado que é ser seguido. Amado acima de todas as coisas. Amado acima de todas as pessoas. Não há mal nenhum de amarmos outras pessoas, amarmos algumas coisas. Desde que Jesus esteja sempre em primeiro lugar. Desde que Jesus seja sempre o Senhor a decidir a nossa vida. Desde que o amor que eu tenha por qualquer pessoa ou por qualquer coisa não seja mais do que o amor que se tenha por Jesus. O amor a Jesus deve ser sempre o primeiro. Jesus tem que estar sempre em primeiro lugar, ocupar o lugar central na vida de todo aquele que quer ser seu discípulo. O fato de Jesus ocupar o primeiro lugar na nossa vida leva a que nós rompamos com o mundo. O que significa romper com o mundo? Significa dar as costas a ele? Significa ignorá-lo? Significa odiá-lo? Não, de maneira nenhuma. Afinal, se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por ele, como nós iremos odiar o mundo? O mundo não foi feito para ser odiado e não é odiado por Deus, ao contrário, é amado. E, portanto, também devemos amá-lo. O que acontece é que o mundo não pode
ditar as regras na nossa vida. O mundo não pode ser o parâmetro para a nossa vida, para as nossas decisões, para o nosso caminhar diário. O mundo não pode impor os seus interesses sobre nós e nós tomarmos os seus interesses como nossos. Não. O interesse do discípulo é o de seguir a Jesus. Romper com o mundo significa que podemos sim amar as pessoas, devemos amar as pessoas. Afinal, Jesus nunca nos mandou odiá-las. Ao contrário, devemos amar as pessoas. Devemos amar as atividades, as coisas que temos. Mas tudo isso numa escala abaixo. E não sejam essas coisas, esses interesses, que dominem a nossa vida, que dirijam os nossos passos, que norteiem as nossas decisões. Ao contrário, os interesses de Jesus devem ser os interesses do discípulo. E o nosso interesse maior é o de viver como Jesus viveu. É o de seguir nos seus passos, caminhar nos seus caminhos, andar conforme ele andou. O rompimento com o mundo tem as suas consequências. Afinal, o mundo não fica satisfeito com aqueles que não se adequam ao seu modo de vida, ao seu jeito de ser. O mundo tem um jeito de ser que é o jeito do pecado, do egoísmo, da injustiça, um jeito que produz morte, que produz violência. E aqueles que rejeitam esse modo de vida para viver o modo de vida de Jesus, um modo de vida de justiça, de paz, um modo de vida de seguimento dos caminhos de Jesus em direção ao reino de Deus. Esses são rejeitados pelo mundo. E o mundo reage a isso, isolando os filhos de Deus, colocando-os de lado, marginalizando, ou indo até mesmo a atos de violência, de perseguição, de morte, daqueles que se opõem às suas injustiças, que se opõem ao projeto de morte que ele compreende, que reagem à destruição que ele provoca, que reagem às humilhações que ele impõe. O caminho do discipulado é um caminho de rompimento e que tem as suas consequências e as suas reações por parte do mundo. No entanto, Jesus diz: não temas. Não temas, porque embora o mundo tenha algum poder, e embora o mundo possa até fazer algum mal, mesmo o mal que o mundo possa fazer, não é suficiente para tirar a vitória dos filhos de Deus. Não é suficiente para derrotar o reino de Deus e o seu poder. Não é suficiente, por mais violento que ele possa ser. Não é suficiente para tirar a vida que vence a morte. Pois se Jesus venceu a morte e ressuscitou, também os seus discípulos, também os seus filhos, também os seus seguidores serão capazes de vencer a morte e ser ressuscitados por Jesus, de forma que o mundo não tenha poder nenhum sobre eles. Uma das formas que o mundo tem de tentar afastar os discípulos de Jesus do seu caminho, do caminho da cruz, é oferecer uma aparência de vida. E o mundo que vivemos é um mundo de aparências.
a partir das principais instituições, os principais meios de comunicação, que vivem pela imagem. A imagem do cinema, a imagem da televisão, a imagem da internet. Esta imagem. Só que a imagem não fica somente nos meios de comunicação. A imagem se transforma em aparência, aparência de algo que não é. As pessoas veem as imagens, seja no cinema, na televisão, na internet, e às vezes sabem distinguir o que é verdade ou não é, mas nem sempre. Muitas vezes são mostradas imagens como se fossem verdadeiras e, na verdade, são fakes, mentiras. Mais mentiras, mais fakes, são as aparências das vidas que o mundo oferece. Famílias que parecem estruturadas, mas são desunidas, são completamente desestruturadas. Pessoas que parecem felizes, realizadas, mas são vazias, são tristes. Pessoas que parecem que são bonitas, mas não passam de maquiagem, não passam de uma arrumação para parecer o que não são. E não é raro que olhemos para uma foto de uma dessas pessoas quando não está toda arrumada, toda maquiada, e nem a reconheçamos, de tão diferente que é. Essa é a vida que o mundo oferece. Um mundo que parece ser feliz, uma vida que parece realizar, uma vida que parece trazer esperança, paz, realização, felicidade, mas não traz nada disso. Ao contrário, Jesus oferece uma outra vida. Uma vida que, por esse tipo, significa perder vida, ou perder a vida. Significa negar-se a si mesmo, tomar a cruz. Em vez de buscar a própria satisfação, buscar auxiliar ao próximo, realizar o próximo. A sua felicidade é fazer a felicidade do próximo. É estender a mão ao necessitado, oferecer o ombro ao que chora, levar esperança ao desesperado, buscar por justiça a quem sofre de injustiça. A vida que Jesus propõe parece ao mundo perda, mas na verdade é ganho. Aquilo que o mundo considera perder a vida é realmente alcançar a realização, porque é realmente alcançar o propósito para aquilo que fomos criados, para aquilo que vivemos. É ser discípulos de Jesus, é assumir a radicalidade do caminho da cruz de Jesus. A história narra que houve uma época em que entre gregos e persas havia um grande conflito. Por diversas vezes os persas tentaram invadir a Grécia e não conseguiram. Guerras memoráveis foram travadas nas águas do Mediterrâneo entre esses dois povos. E essas guerras, chamadas de guerras médicas, são cercadas de lendas. Uma especificamente é muito conhecida. É a história de que quando o exército grego estava esperando a invasão dos persas, num determinado lugar, os persas traiçoeiramente deram a volta e estavam prontos a desembarcar numa outra praia, distante dali de onde estava o exército grego. Porém, antes que eles chegassem à praia, um jovem
viu e percebeu o que estava acontecendo. Estava naquela praia distante, sozinho, e percebeu que ali estavam chegando os navios persas. E ele então corre, ele percorre toda uma planície chamada de Maratona, uma planície que tem a extensão de 40 quilômetros, e ele percorreu correndo toda essa planície, porque do outro lado estava o exército, e ele foi até onde estava o exército grego e os avisou para que eles fossem para outro lugar e ali detivessem os persas. Conta a lenda que ele correu tanto e se dedicou tanto àquilo, tão desesperado que estava, que ao fim da sua mensagem, após haver transmitido o seu recado, morreu de tão cansado que estava. Ele fez isso por compromisso. Compromisso com os seus amados, com os seus amigos, com os seus parentes, com aqueles a quem ele amava e que estariam em perigo se aquele exército persa desembarcasse naquela praia. Ele fez isso numa dedicação radical, num ato de total entrega por aquela missão. Mas fez isso por amor ao seu povo, aos seus queridos. E certamente, com isso, com seu ato heróico, conseguiu salvá-los do perigo persa. Essa lenda, essa história, de certa forma ilustra a condição do discípulo. O discípulo de Jesus assume o compromisso e com esse compromisso é capaz de atitudes radicais. É capaz de cumprir com tarefas árduas, pesadas, difíceis, decorrentes do compromisso que o discipulado com Jesus assume. No entanto, faz tudo isso não por simples obrigação, não simplesmente porque é um dever, mas porque ama ao seu Senhor. E o seu amor, que já é uma retribuição do amor de Jesus por nós, mas o seu amor por Jesus o leva ao compromisso que o leva a atitudes firmes, radicais, verdadeiras, de tomar a cruz e segui-lo, de entregar a sua vida por amor de Cristo e assim, de fato, conquistá-lo.